A escritora Rosa Amanda Strauss vai falar do livro infantil Mico, que conta a história de um menino diferente, de pescoço bem comprido e que sofre muito preconceito por isso. Além de falar de preconceitos, a Rosa aproveita para jogar o foco sobre o politicamente correto, tão em moda hoje em dia. E nas melhores casas do ramo também está o nosso Mico, Rosa. Tá. Espero que sim, pelo menos, né? Ele Rosa acabou de sair. Strauss, a gente sempre espera. Mico fala sobre preconceitos e sobre politicamente correto. Como é esse garoto? Deixa eu ver, Mico. Olha, Mico, é o seguinte, você sabe que os meus musos são os meus filhos, né? Os meus musos, pelo menos, para a literatura infantil. E coisa de uns 3 anos atrás, um dia eu ia sair com meu caçula, eu disse, vamos ao teatro. Ele disse, eu odeio o teatro. Eu disse, como você odeia o teatro? Por que é que você odeia o teatro? Ele disse, teatro é coisa para criança muito pequenininha. A gente só vai ao teatro para ouvir falar que tem que respeitar os amiguinhos, que tem que preservar o meio ambiente, que tem... Aí eu digo, é verdade, né? Quer dizer, eu acho que então, como você quiser, existe um abuso da questão da mensagem no teatro, na literatura, tudo que é dirigido para a criança, uma carga educativa que não educa, que faz a criança odiar aquilo, né? E aí eu resolvi fazer a brincadeira com isso. Ao mesmo tempo é tão contraditório, né? Porque assim, ao mesmo tempo que cuide do meio ambiente, faça isso, não bata no amiguinho, divida o seu brinquedo com o amiguinho, né? No teatro, no cinema, no brinquedinho educativo. Então, ou é o brinquedo educativo, bota aquele pininho naquele buraquinho, acabou a brincadeira, né? Ou então, ainda tem fogãozinho para a garotinha, ainda tem arma para a menininha. Quer dizer, o outro lado da história também é totalmente absurdo, né? Porque assim como você chatear alguém para dizer para ele defender o meio ambiente, você está perdendo tempo e está, na verdade, perdendo o defensor da natureza, né? Se você... Eu acho que dentro do contexto certo, numa aula de ciência, você vai ter um aliado. Você não seduz com uma coisa politicamente correta e educativa. É aí que eu quero... Porque eu digo que a arte não deveria servir para isso. Com aquela coisa careta da arma. Você entende? O brinquedo tradicional também não serve. Não acharam ainda uma coisa educativa prazerosa. Não, talvez porque ela não exista. Os jogos de vídeo, essas coisas que o avanço, né? Poxa, é tecnologicamente avançado, mas o conteúdo são das mortes. Aí morri. Eu tô para vocês ver as crianças brincando, falando assim, mas agora eu mato. Aí fica naquela máquina. Mas antigamente eles matavam com espadas, com pedaços de pau fingindo que era espada. Acho que tem uma coisa que é da própria infância mesmo. Claro. Eu acho que o mundo tornou-se tão mais violento que nós começamos a prestar atenção nas crianças, em vez de prestar atenção no que nós estamos fazendo, né? Até porque eu acho que eles seguem muito mais exemplos do que qualquer coisa. Na minha época podiam ser mais chatos também do que os de hoje. Minha senhora. Eu tinha revólver de espoleta, igualzinho revólver de verdade. Tinha espingarda de rolha, espingarda de chumbinho, estilingue. Sim, tudo isso. Mas hoje em dia tudo isso está muito revestido de uma tecnologia fantástica. Só tem isso. Não tem joguinhos de videogame, de nenhum tipo de game para criança, a não ser futebol, que é a única vertente que não é violenta. Exatamente. Quer dizer, é violenta porque eles faltam e tal, nesse sentido do jogo, mas é do jogo. O resto, se tem 7 vidas, 7 armas, mata não sei quantos, né? Toda sorte de... Tem muita coisa. A violência do dia a dia foi para o jogo com uma facilidade muito grande. Ninguém buscou uma alternativa, uma solução. O jogo ficar saboroso, divertido e não ser tão violento. Sei lá, isso ainda não chegou nos jogos principalmente legal, assim. Né? Mas aí não sei, game eu acho que é uma coisa, é um outro departamento, né? Acho que é uma coisa bem mais complicada. Você acha que na arte o politicamente correto está sendo dado excessivamente? Para crianças, sim. Para crianças não tem nenhuma dúvida. Aí quando aparece alguma coisa que entretém, pronto, é uma maravilha. As crianças amam, né? Porque elas leem tanto Harry Potter, é um alívio, sabe? Alguma coisa que não vem te dar uma lição de moral, etc, etc e tal. E comigo eu resolvi fazer uma brincadeira, que é justamente um menino que é um pouco diferente, não tem nada de tão diferente com relação aos outros, mas a amiga dele fica tão preocupada, porque ele é muito zoado na escola, que ela resolve então correr atrás de uma solução para aquilo.
Até que no final o que se percebe é o seguinte: o mundo tem que ser respeitado não é porque ele é diferente, é porque ele é gente. Né? Então, a questão do respeito não é respeitar mais alguma pessoa, a questão é muito menos do politicamente correto e muito mais uma questão ética de base. Né? Como você se coloca no mundo, como você se coloca no mundo com relação ao outro. Né? O que você acha que devia ser? Qual seria uma alternativa, na sua opinião? Olha só, às vezes acontece muito, eu chego em escolas, os professores dizem assim: eu queria um bom livro para falar de ética com os meus alunos. Eu digo qualquer um. Qualquer livro que você tenha duas pessoas numa situação de conflito, ou seja, toda a literatura, qualquer filme, todos os filmes, você pode parar e discutir, retirar dali as questões éticas e começar a discutir em cima delas. Né? O Tio Patinhas, né, que é o exemplo mais conhecido. Pega o Tio Patinhas, vai discutir ética em cima do Tio Patinhas. O que não dá, o que eu acho complicado é você fazer um livro assim: este é feito para você discutir ética, porque você elimina todas as contradições, você elimina tudo aquilo que torna uma pessoa e uma situação interessante. Né? E por que o Nico é esquisito? Ele é absolutamente normal, ele não tem nada de esquisito. Porque todas as pessoas são diferentes entre si, que no final... Não, mas eu li isso aqui. Sim, mas no final todos nós todo mundo somos achava o Nico muito esquisito. É. Daí, baseado nessa prática, eu queria te fazer a pergunta: por que o Nico era esquisito? Por que ele é esquisito? Porque ele é diferente? Um pouquinho mais feio que os outros, não muito. Ele é feio, na verdade, né? Talvez um pouco mais feio do que o normal, mas o que acontece é que todas as pessoas são diferentes entre si, né? O Rosa, você não acha que falta imaginação na literatura infantil? Quer dizer, que justamente nessa ânsia de buscar o politicamente correto, as pessoas acabam se remetendo sempre a fatos corriqueiros, diários, a essa violência que invade o nosso dia a dia, e justamente o sucesso da literatura estrangeira é apelar para essa imaginação desabrida, tipo Harry Potter e outros. O que você acha? Eu acho que por um lado é isso, mas tem também uma questão mercadológica. Né? Quando o Harry Potter chega no Brasil, ele foi sucesso lá fora. Aí a editora realmente aposta em cima e tal. E se o autor brasileiro faz um livro na linha Harry Potter, e existem até alguns bem interessantes, aí não existe um investimento por parte da editora tão grande assim para você transformar aquilo em sucesso. E uma outra pergunta: justamente os autores europeus, eles vão beber nos mitos e no folclore europeu uma série de influências, né? Duendes, fadas, o próprio Harry Potter. Aqui no Brasil usa-se o folclore brasileiro, que é riquíssimo na literatura infantil. Isso eu acho que seria uma maneira legal, né? Eu acho mais legal. Eu acho o máximo. Pelo que eu vejo pelos meus bisnetos, a Harry Potter, para eles é um ídolo mesmo. Mas é sensacional. Eu tenho um bonequinho de Harry Potter. Meu bisneto, eu fiz o papo ali meio cedo, 11h30, meia-noite, está ele lá, aquele livrão. Não, encaram mesmo. Ele mesmo. Então eu acho isso muito interessante. Então eu acho que a gente não pode... Agora, o que o Harry Potter tem? Além de ser entretenimento de boa qualidade, além de trazer todo por trás, toda a questão mitológica, de trazer inclusive uma questão literária que naquele momento na Irlanda era importante, que era justamente o retorno da mitologia à literatura e tal. O que ele tem ali também, me perdi completamente do que eu ia falar. Ele tem também a capacidade de fazer a criança viajar, dando a lição de moral sem encher o saco. Ele não tem a lição de moral. Né? E ele tem os personagens, eles têm suas contradições, eles têm suas características, suas peculiaridades. Mas ele pode, no meio da guerra, com a espada na mão, defender a natureza. O He-Man defendia a natureza. Sim. Porque eu não sou, meu filho já cresceu, então eu não estou acompanhando, ainda não tenho netos. Bem crescido. Bem crescido, eu não tenho netos, então eu não estou acompanhando o teatro infantil. Nesse momento, a literatura infantil, como a gente acompanha quando tem filho dessa idade, né? Então, assim, ainda sou do tempo de Léo e Bia, sabe, Ana Maria Machado, meu Deus. Aliás,